Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em frente ao meu portão de embarque no avião, onde vocês já sabem a resposta do tema desse vídeo, que é o sucesso que eu tive em conseguir embarcar aqui após o cancelamento de uma viagem. Bom, o que acontece é que eu adquiri alguns meses atrás um voo com destino à cidade de Londres. Entretanto, tinha uma conexão na cidade de Amsterdã. Foi pela companhia mais antiga hoje em atividade, que é a KLM. Então, sairia do Rio de Janeiro com destino a Amsterdã e posteriormente pegaria ali um voo final para a cidade de Londres. Entretanto, devido às condições climáticas de Amsterdã, o voo de Amsterdã para Londres foi cancelado. E aí eles me enviaram um e-mail, uma mensagem, na verdade eles não enviaram nada. E é aí que eu vou chegar no nosso direito do consumidor. Bom, eu estava no dia da viagem, almoçando com os meus pais, ali tendo um momento muito agradável, onde, graças à minha ansiedade, consultando a todo tempo ali o aplicativo da viagem, eu percebi que o voo havia sido cancelado. Isso umas 5 horas antes de se iniciar o embarque. Bom, não tinha chegado no aeroporto ainda, mas eu percebi que como o voo foi cancelado, eu entrei em contato diretamente com a companhia aérea. Pessoal, cara, eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar agitado, mas graças ao ter percebido com antecedência, eu pude entrar em contato com eles, aonde me remarcaram para um voo no mesmo dia, sendo que a minha conexão nova seria Paris, né? Peguei pela Air France. KLM e Air France são empresas parceiras, então eu peguei pela Air France e aí o destino final continuaria sendo em Londres, chegando no mesmo dia, não tinha prejuízo em relação ao hotel que eu aluguei lá naquele local. Bom, prejuízo de fato eu não tive, mas e se eles não tivessem me realocado? Afinal, mesmo que eles tivessem me realocado, coisa que eles fizeram, será que isso cabe dano moral? É isso que eu quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, em tempos de urbe, hotel urbano, 1, 2, 3 milhas, muitas pessoas estão tendo o voo deles cancelados, né? E a situação que aconteceu comigo, eles conseguiram me realocar, mas eu vejo que existe aí uma possibilidade de buscar uma pretensão de indenização em relação a algo que eles não fizeram, que é o dever anexo à informação, clara e bem prestada. Eu não vou entrar com processo, aí é uma questão minha, mas caberia uma demanda judicial nesse sentido. Por quê? Eu recebi a informação de que o voo havia sido cancelado por SMS. Isso algo em torno de 1 hora antes de começar o check-in para poder entrar ali. E eu sou um cara ansioso, eu gosto de ter tudo programado, então eu cheguei, eu costumo chegar, né, de forma muito antecipada no aeroporto para fazer o check-in, fico ali um tempo nas salas VIPs, fico organizando tudo, revendo os meus roteiros de viagem, então é algo que para mim é algo muito agradável, né? Mas a companhia aérea me mandou a razão do cancelamento somente 1 hora antes. Imagina o seguinte, eu sou um cara que mora na zona oeste do Rio de Janeiro e para se deslocar aqui para o aeroporto do Galeão leva algum tempo, né? Então, dependendo do trânsito e dependendo de onde a pessoa esteja partindo, imagina que é uma pessoa que mora no interior do estado do Rio de Janeiro e o único aeroporto internacional que a gente tem no estado é justamente o Galeão. E aí a pessoa, ela se desloca de longe, onde percebe no exato momento que esse voo foi cancelado. Bom, segundo a KLM, o voo foi cancelado, como eu falei para vocês, por motivos climáticos de Amsterdã para Londres. Eles não poderiam ter a capacidade ali de fazer aquele voo. Bom, o voo principal do Rio de Janeiro para Amsterdã não foi cancelado. Então, na teoria, eles poderiam manter. Só que eles não quiseram manter esse meu primeiro voo justamente porque se eu tivesse que ficar esperando muito tempo nessa conexão além do esperado, isso poderia gerar para ele, deveria gerar para eles, custos em relação à hospedagem, alimentação e muitos outros. Sendo que eu acredito que pelo fato de gerar esses custos, eles simplesmente deixaram para me informar do cancelamento e não me ofereceram outra opção, simplesmente me ofereceram uma possibilidade de viajar no dia posterior, sendo que o meu voo principal estava
confirmado, inclusive eu estou aqui, o pessoal está chamando a galera que se iria comigo no meu voo principal. E o voo secundário, que é somente no dia seguinte, né, depois de 14 horas de viagem, que seria de Amsterdã para Londres. Ou seja, se eles me colocassem em qualquer voo de Amsterdã para Londres, mesmo que em outro momento, não teria nenhum problema, né? Pelo menos para mim. Eu falei, inclusive, para o atendente, falei, cara, me coloque uma outra data no dia seguinte. Eu só não gostaria de perder o meu primeiro dia de viagem. E foi isso que ele fez. Ele conseguiu me realocar para um voo da Air France, que partiu, na verdade, no mesmo dia. Então, eu não vou perder nada e não vou ter prejuízo em relação, inclusive, ao hotel que eu contratei lá na cidade de Londres. O grande problema, pessoal, é o seguinte, que a empresa, mesmo me realocando em relação a esse meu primeiro voo, a partir do momento que ela me informa que esse cancelamento ocorreu 2, 3 horas apenas antes do início do check-in, isso, na minha concepção, já é um motivo para a gente pensar em uma indenização possível por danos morais. Isso porque existe o dever anexo à informação. E a empresa, assim que ela recebeu a informação de que o voo foi cancelado, ela demorou algumas horas para me informar. Como eu falei para vocês, eu poderia ser uma pessoa que morasse muito mais longe do aeroporto. Eu poderia ter um prejuízo muito maior, o que não foi o caso. E, inclusive, não foi um caso porque eles puderam me realocar. Mas se não fosse essa situação, se eu não tivesse a minha ansiedade de viagem, de ficar toda hora consultando no aplicativo e ter percebido, eu acho que no exato momento em que a viagem foi cancelada, eu percebi atualizando o aplicativo e eu pude entrar em contato com eles e aí, com isso, eles puderam realocar esse meu voo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a companhia aérea, ainda que seja um fato por força maior, que seria o motivo da natureza, a companhia aérea ela tem um dever anexo em relação aos contratos de informar o consumidor e de forma clara, de forma antecipada. Se a companhia aérea ela está ciente de que aquele voo foi cancelado e precisa ser remarcado, ela precisa informar ao consumidor com o máximo de antecedência possível. Isso para possibilitar o próprio consumidor a remarcar os compromissos que ele possui, né? No caso, eu só consegui não perder nada de compromisso e nada em termos de tempo de viagem porque eu estava atualizando o aplicativo o tempo todo, mas o consumidor ele não tem obrigação de ficar no controle o tempo todo em relação ao tempo da viagem, ao tempo que se existe algum atraso, alguma coisa do tipo. A companhia aérea ela tem a obrigação de informar isso ao consumidor. No caso, eles me informaram 2 horas antes do início do check-in. Isso, para mim, gera a possibilidade de dano moral. E aí, nesse momento em que a gente vive, falando sobre empresas que não cumprem o que prometem, companhias de viagem, companhias que vendem pacotes de viagem, é muito importante a gente ficar ciente dos nossos direitos como consumidores. Por quê? Não necessariamente pelo fato da empresa cumprir o que está estabelecido no contrato original, que ela vai ser isenta em relação a uma indenização, até mesmo por danos morais. Isso porque isso vai ser inerente em relação ao prejuízo que ela causa, em relação ao descumprimento e à frustração. Cara, imagina você estar ali almoçando e você percebe que o voo foi cancelado. Cara, para mim foi desesperador. Mas eu entrei em contato, tive a sorte de perceber de forma antecipada e tive a sorte também de ter um outro voo disponível que não interferisse no meu cronograma. Mas isso não pode ser, talvez não seja a realidade de muitos outros. Então é por isso que é muito importante a gente ficar de conhecimento dos nossos direitos. Bom, meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.